Estatuto da Polícia Militar. Primeiro lugar, o que é o Estatuto? O Estatuto é a Carta de Direitos de qualquer profissão. Nós, como servidores estaduais, somos regidos por um regime estatutário, e aí o nosso Estatuto, primeira coisa que você precisa saber quem é o Estatuto é a Lei 443/81. Por que eu estou falando isso? Porque lá no dia da tua prova, como é que o cara vai fazer com você? Ele vai colocar na questão assim, ó, de acordo com a Lei 443/81, os policiais militares estão sujeitos a... E aí você vai ficar com aquilo na cabeça. Quem é a Lei 443/81? Então, o primeiro passo você já sabe que é o nosso Estatuto. Eu procurei colocar aqui de uma maneira muito dinâmica, para não ficar aquela coisa enfadonha, ficar lendo slide, ficar tendo que decorar. Então, vamos lá. Quais são as finalidades do Estatuto? Está aí, no artigo 1º. Giovanni, assim que você puder, abre o microfone aí e diz para mim se você está vendo os slides aí bacana. Sim, senhor, está perfeito. Beleza, tranquilo. Não se preocupa que depois da aula eu vou mandar tudo isso aí para você, tá? Finalidade do Estatuto, artigo 1º. O objetivo do nosso Estatuto é regular situação, obrigações, direitos, deveres e prerrogativas dos policiais militares do Rio de Janeiro. Tudo isso aí é definido pelo nosso Estatuto. Existem duas condições que estão presentes no nosso Estatuto, porém são regidos por legislação própria e também cai na sua prova. Remuneração dos policiais militares. Embora o Estatuto faça menção à nossa remuneração, ela tem legislação própria, que é a Lei 279/79, vai cair aí no QOA 2020. E outra situação a qual o Estatuto faz menção são as nossas promoções. Promoção de oficiais é regida pelo Decreto-Lei 216/75, que foi regulamentado pelo decreto do mesmo ano, 532/75. Regulamento de promoção de oficiais vai cair na sua prova também. E aí eu coloquei para ilustrar como é que funcionam as promoções das praças em termos de legislação. Eu fiz aí uma breve linha do tempo. Decreto 7766/84. A posteriori, no ano de 1996, nós tivemos aí o decreto 22169, que também trouxe algumas alterações. No momento mais à frente, decreto 43455 do ano de 2012, que falou da promoção por tempo de serviço, e o mais recente é o 4543615. Isso aí tudo título de ilustração, isso aí não cai na sua prova. Posteriormente, se você quiser consultar, saber como é que funciona, está aí, está disponível, dá uma olhada. Mas o principal é o RPO, Regulamento de Promoção de Oficiais. Dando continuidade, vamos lá. Giovanni, se eu estiver muito rápido, muito veloz, tu segura que aqui o carrinho vai ladeira abaixo, tá? Características da Polícia Militar. Artigo 2º. Presta atenção que, de cara, já tem uma pegadinha. No Estatuto diz que, artigo 2º, letra A, são características da Polícia Militar. Letra A, subordinada ao secretário de Segurança Pública. Cuidado, por quê? 1º de janeiro de 2019, o então governador Wilson Witzel, ele extinguiu a Secretaria de Estado de Segurança Pública e desmembrou a Segurança Pública em duas pastas: Secretaria de Estado de Polícia Militar, Secretaria de Estado de Polícia Civil. Então, marca aí no seu material, faz a sua anotação aí com relação a isso. Não tem mais Secretaria de Segurança Pública.
Se cair no estatuto qualquer menção à Secretaria de Estado de Segurança Pública, está errado. É Secretaria de Estado de Polícia Militar e Secretaria de Estado de Polícia Civil. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 2º, o segundo item do artigo 2º. Polícia Militar, ele diz que a característica da Polícia Militar é ser uma instituição permanente. Está lá no artigo 2º. O que isso significa? Significa que as polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil, eles são protegidos pela Constituição Federal. Dá uma olhada aí, eu coloquei aí, artigo 42 da Constituição Federal, está lá, dos militares dos estados, no artigo 42, e o artigo 144, inciso 5, que é a bíblia de qualquer policial militar do Brasil, qualquer prova de qualquer concurso interno, qualquer coisa que se fale sobre polícia militar no Brasil, você vai ter que falar do artigo 144, inciso 5º. E você vai observar que aqui ao longo desse nosso bate-papo sobre estatuto, diversos institutos, diversos artigos, diversas normativas fazem remissão a outro tipo de legislação que também cai na sua prova. Já está aí o exemplo para você do direito constitucional. Tenho certeza que esse artigo 42 aí, esse 144 aí, pode vir mencionado de alguma forma na sua prova lá na parte de direito constitucional. A Polícia Militar como instituição permanente, o que significa isso? Ela tem proteção constitucional. Ela só pode ser alterada, modificada, quiçá até extinta, mediante alteração na própria Constituição Federal. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Artigo 2º, terceiro item, letra C. Polícia Militar organizada com base na hierarquia e disciplina. Isso é um pouco até lógico, nós somos militares. Imagine a Polícia Militar, com toda a dificuldade que nós temos para executar o nosso serviço, se ela não fosse pautada num regime, nessas duas colunas, nesses dois pilares, hierarquia e disciplina, são as bases institucionais da Polícia Militar. E aí, de cara, eu já falo para você que hierarquia e disciplina está lá no artigo 12 do nosso estatuto, e eu já falo para você aqui agora. Hierarquia, o que é hierarquia? É uma ordem, é uma sequência de autoridade em diferentes níveis. Dois atributos da área afetiva crescem, aumentam, conforme você aumenta o seu grau hierárquico, que são a autoridade e responsabilidade. São os atributos da área afetiva que crescem conforme você sobe essa escadinha aí nos seus graus hierárquicos. E a disciplina, o que é a disciplina? É o fortalecimento do dever. É duas frases: rigorosa observância e acatamento integral das leis, normas, regulamentos e preceitos. De um lado, você tem a ordem, a sequência da autoridade em diferentes níveis. Do outro lado, você tem a disciplina, que é o acatamento integral, e a rigorosa observância. Esses dois pilares sustentam, essas duas colunas sustentam a nossa existência na condição de militares. Dando continuidade. Polícia Militar, característica da Polícia Militar, destinada à manutenção da ordem pública. Mas, afinal, desde que você ingressou na PEMERG lá atrás, nesses 20 e poucos anos aí, você ouve falar em ordem pública. O que é essa tal de ordem pública? Ordem pública é uma percepção, é uma sensação, é você ter a sensação de que as autoridades e as instituições estão constituídas e em pleno funcionamento, e que a sociedade e os seus cidadãos estão acatando essa ordem constituída, essa autoridade constituída. Nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro essa linha é muito tênue, muito fina, mas cabe às polícias militares garantir
a existência e funcionamento das instituições. Isso aí é a ordem pública, isso aí é uma das características da Polícia Militar. É para isso que a Polícia Militar se destina. Tranquilo? Adiante. Tranquilo, comando. Características da Polícia Militar. Força Auxiliar e Reserva do Exército. Primeira pergunta. Por que a Polícia Militar ela é Força Auxiliar e Reserva do Exército e ela não é Força Auxiliar da Marinha, nem é Força Auxiliar da Aeronáutica? Porque a Polícia Militar é uma força essencialmente terrestre. Nós não temos uma frota, uma esquadra de navios da Polícia Militar. Nós não temos uma esquadrilha da fumaça da PEMERG. Então, convencionou-se, por razões até bastante lógicas, que a polícia possuísse essa breve linha de subordinação ao Exército Brasileiro. E aonde é que está isso? Está lá no Decreto 88.777/83. Marca um asterisco aí, Decreto 88.777/83, também está lá inserido no rol das disciplinas do QOA 2020. E agora, como é que seria essa atuação, essa convocação das polícias militares, da Polícia Militar do Rio, por exemplo, para atuar como força auxiliar e reserva do Exército? Vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui para o mundo real. Venezuela. Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela, declarou guerra ao Estado brasileiro. Declarou guerra ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, lá junto com o seu ministro da Defesa, lá já o seu Estado na hora das Forças Armadas, vamos mobilizar as tropas do Exército lá para a região de Roraima, lá para a região de fronteira, porque não tem jeito, vamos entrar em combate lá com o Estado venezuelano. Vamos convocar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por quê? Porque a Brigada Paraquedista, por exemplo, que funciona aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vai ser maciçamente mobilizada lá para a linha de frente. E aí, como é que se dá o emprego da Polícia Militar nesse caso? Seria um emprego de caráter guarda, segurança, um emprego de caráter logístico. Os quartéis do Exército aqui no Rio de Janeiro vão ficar vazios, vão ficar sem contingente. E aí nós, policiais militares, quando convocados, nós vamos ocupar esses quartéis do Exército para fazer a segurança das instalações. O deslocamento das tropas do Exército para o aeroporto, para ir lá para Roraima, vai ficar a cargo da Polícia Militar. O corpo de saúde da Polícia Militar pode ser requisitado aí para a formação de um hospital de campanha, mas, num primeiro momento, as polícias atuariam à retaguarda do Exército. Tranquilo? Tentei ilustrar isso aí da melhor maneira possível para você entender como é que seria esse força auxiliar e reserva do Exército e em qual situação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Sim, Major. Essa situação aí dos subordinados à Secretaria de Segurança, se cair, não vale, né? Subordinado à Secretaria... Se cair, é passível de anulação a questão. O camarada que vai elaborar aí essa disciplina aí, essa questão de estatuto, ele tem que estar muito ligado nisso aí. Certo. E outra coisa, Giovanni, dá um pulo lá na P1 do seu batalhão, por quê? Porque a banca do exame intelectual, ou seja, os oficiais da PM encarregados de elaborar a prova, isso aí é público no boletim, sai o nome dos camaradas lá, entendeu? E o camarada, na hora que ele entrega as questões de prova, ele assina um termo de confidencialidade. Se houver qualquer tipo de vazamento da questão da matéria dele, ou se ele der margem a qualquer anulação de questão, ele já responde disciplinarmente por isso aí, por ter trabalhado mal intencionalmente, responde até por violação de sigilo funcional lá no Código Penal Militar, mas isso aí é outro papo, é só para satisfazer a sua curiosidade. Não, e a Secretaria de Segurança Pública está fora. A Secretaria de Estado de Polícia Militar, o termo tem que estar de acordo com a legislação atual. Beleza? Correto, positivo. Era só essa mesmo minha dúvida. Vamos lá, vamos mais à frente um pouquinho. Situação dos policiais militares. Artigo 3º.
Só existem duas situações em que um policial militar pode se encontrar: na ativa ou na inatividade. Quem são os policiais militares da ativa? Letra A, está lá no artigo 3º, os policiais militares de carreira. É aquele camarada que faz o concurso, se voluntaria a servir na Polícia Militar. Está aí na letra B, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obrigaram a servir. O nosso prazo até 31 de dezembro de 2021 é de 30 anos. Quem não completou os 30 anos até 31 de dezembro de 2021 vai pagar aquele pedágiozinho de 17% do tempo restante. Isso aí está lá no 667/69. Tranquilo? Letra C, marca aí um asterisco, faz uma menção, puxa uma seta, componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados. E aí, nesse componente da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados, eu vou lá no artigo 8º, quando eu fizer a menção a isso aí, eu vou explicar a diferença entre convocado para o serviço ativo e prestação de tarefa por tempo certo. Letra D, os alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa. Quem são os órgãos de formação de policiais militares da ativa? Cefap Academia. Cefap Academia. É por essa letra D do artigo 3º da Lei 443/81 que o aluno do Cefap ele tem RG. É por isso aí que o aluno do Cefap pode ser empregado em policiamento externo. É isso aí que é o amparo legal para a atuação do aluno. Por quê? Por que tudo isso? O nosso cargo público é de natureza militar. O militar ele não toma posse no momento da formatura. O militar ele toma posse no cargo no momento da matrícula no órgão de formação. Então, o camarada está matriculado lá no Cefap, recruta, RG 110.900. Ele tem as prerrogativas de policial militar da ativa. Tem um registro geral, carteira de identidade, pode utilizar o nosso hospital, entre outra série de situações. E o aluno do curso de formação de soldados, por causa dessa letrinha D aí do artigo 3º da Lei 443/81, ele não pode ser sumariamente desligado do curso de formação. Ele tem que ser submetido ao contraditório e ampla defesa nos termos do processo administrativo disciplinar, como se policial pronto fosse. Só que tem um rito próprio chamado Conselho Escolar de Disciplina. Ok? Vamos em frente. Na inatividade, quem são os policiais militares na inatividade? São aqueles que completaram 30 anos de serviço e pediram a sua reserva remunerada a pedido, quando completaram 30 anos de serviço, ou aqueles que atingiram a idade limite de 60 anos de idade. E, ex officio, esses camaradas têm que ser transferidos para a reserva remunerada. Vou colocar aqui um fato real, um caso concreto. Eu servia no 2º Batalhão, e lá nós tínhamos o subtenente Salles, RG 34972. 22 anos na supervisão de graduado. E aí, no exato dia que o Salles completou 60 anos de idade, ele estava de serviço na supervisão de graduado. E aí o comandante lá, nós combinamos lá entre os oficiais, o comandante combinou com a sala de operações, ó, manda o Salles regressar, diz que eu estou chateado com ele, que eu vou dar um esporro nele. Nós fizemos lá aquele biscoitel, aquela pequena solenidade. Salles, meu amigo, na data de hoje é seu aniversário, você está completando a idade limite e a administração pública não pode mais permitir que você continue exercendo o serviço ativo. É a chegada a hora, companheiro. E assim foi. Reserva remunerada, 30 anos de serviço a pedido ou 60 anos de idade ex officio.
Casos de reforma. As reformas, o policial ele é reformado por esses motivos aí. Saúde ou doença, acidente de serviço, decisão de conselho de disciplina ou sentença militar. Olha aí, ter atingido na reserva remunerada 62 anos de idade. O que isso significa? Vamos dar um exemplo aqui. O policial militar ingressou com 18 anos de idade. Cumpriu os 30 anos de serviço obrigatório. Aos 48 anos de idade e 30 anos de serviço, ele solicita a sua reserva remunerada. Dos 48 anos de idade aos 62 anos de idade, ou seja, 14 anos dele na reserva remunerada, ele pode ser ainda convocado para o serviço ativo. Ele pode ser convocado para o serviço ativo. 62 anos de idade, isso aí publica no boletim da Polícia Militar. Uma dica que eu dou para todos os meus alunos: leiam o boletim da Polícia Militar. Ler o BOL-PM é estudar Estatuto e RDPM. Então, o companheiro aí que atingiu, estou lendo aqui, ó, um dos inscritos, data de nascimento, fez 60 anos ontem, 19/10/60. Infelizmente, ex officio, esse camarada aí tem que ir para reserva remunerada. E se esse camarada aí, que atingiu 60 anos de idade, ele já estivesse lá no curso, e aí, como é que faz? Esse camarada, ele iria embora como segundo tenente estagiário, que é a condição do aluno do QOA quando ingressa no CFO, com proventos aí do posto acima. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o slide. O que diferencia basicamente o reformado do reserva remunerada? O reformado ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Serviço versus carreira. Artigo 4º e artigo 5º. Isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui é só para se aparecer uma pegadinha lá, uma questão, você já ter o pleno domínio. O que é serviço policial militar? É tudo aquilo que está relacionado à manutenção da ordem pública. Você está careca de saber e você está aí agora, nesse momento, tirando o seu serviço. Rádio patrulha, grupamento de ações táticas, guarda do quartel, reserva única de material bélico, tudo aquilo que está relacionado à execução do serviço policial militar, isso a execução da manutenção da ordem pública, desculpa, tudo que está relacionado à execução da manutenção da ordem pública, isso aí é serviço. Carreira. O que é carreira? Carreira é aquilo que você está se dedicando nesse momento. Você visa dar sequência à sua carreira, alcançando o posto de segundo tenente da Polícia Militar. Ela se inicia com o ingresso lá na Polícia Militar. Obedece uma sequência de graus hierárquicos. É uma atividade contínua, devotada, são no mínimo 30 anos. Isso aí é a carreira. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Giovanni, alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo certo, Major. Tá perfeito. Giovanni, atenção para o artigo 5º, parágrafo 2º. Está escrito lá no artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto que a carreira dos oficiais da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. E aí você escreve aí brasileiro nato e joga lá na Constituição Federal, salvo engano, está no artigo 12 da Constituição. Quem é o brasileiro nato? Quem é o naturalizado? Isso aí tudo certamente pode ser uma questãozinha lá no tema direito constitucional. A primeira pergunta que eu fiz quando eu li esse artigo, beleza, a carreira dos oficiais ela é privativa de brasileiro nato. Está aí a pergunta embaixo, e a carreira das praças? O Estatuto não faz qualquer tipo de menção ou restrição para que o naturalizado seja praça da Polícia Militar. E eu fui buscar no sistema de pessoal da Polícia Militar
paradigmas. O que são isso? O que é isso? Eu encontrei lá um argentino, vou preservar o nome, o RG do camarada aqui, mas eu posso só dar uma palhinha para você que esse camarada ele fez o curso do CAT, ingressou no BOP, ele serve numa UPP, ele já é terceiro sargento, ele é argentino naturalizado e está aqui nos quadros da Polícia Militar. E aí a pergunta que eu tenho certeza que você deve estar fazendo aí nesse momento: pô, e o dia que esse camarada for subtenente e quiser fazer a prova do QOA, como é que fica a situação dele, já que ele, para ser oficial, tem que ser brasileiro nato? Ele é oriundo da carreira das praças, mas é naturalizado. E aí como é que fica? Eu digo para você, esse camarada aí que é argentino naturalizado, ele vai fazer o requerimento dele de inscrição, e aí a administração pública, ou seja, a Secretaria P1 lá do batalhão dele vai indeferir o requerimento, e aí aonde que ele vai ter que arguir essa matéria constitucional? Esse fato novo advindo aí no mundo jurídico, lá no STF, Supremo Tribunal Federal, vai ter que discutir essa matéria aí. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi uma sinalização aqui. Beleza? Vamos voltar? É isso. Praça pode ser naturalizado, o oficial, a carreira é privativa de brasileiro nato. Tranquilo? Giovanni, agora o carro-chefe é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu mais me divirto aqui quando eu estou falando de estatuto. Convocação para o serviço ativo, artigo 8º. E aí, Giovanni, fala para mim que foto é essa aí, o que você está vendo aí na foto? Um submarino, certo? Exato, esse submarino aí é o submarino da Polícia Militar. Imagine a seguinte situação, para a gente chegar onde eu quero aqui. Imagine que a Marinha do Brasil delega competência. A Marinha do Brasil delega competência através de um convênio aí com o governo federal para que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realize o patrulhamento no mar territorial no entorno do Rio de Janeiro e ali na Baía de Guanabara. Comandante da Marinha do Brasil, Pemerge, olha, nós estamos assoberbados aqui, estamos com uma carga muito grande, a partir de agora celebramos um convênio e vocês é que vão fazer o patrulhamento aí na Baía de Guanabara e para isso nós estamos doando para vocês o Pérola Negra, submarino da Pemerge, tá aí. Várias abordagens em alto mar, patrulhamentos de madrugada. Primeiro, para esse submarino funcionar, a administração pública deve prover todos os meios, obedecer ao princípio da eficiência. Mas vamos lá, calma, que eu não cheguei em convocação do serviço ativo ainda. Esse submarino aí, eu tenho certeza que o dia que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ganhar um submarino, vai aparecer um policial militar com a carteira de piloto de submarino e vai falar assim: comandante, meu batalhão lá está puxado, não estou aguentando aquela escala, deixa eu bancar essa escalinha do submarino aí. Vai ser assim que vai acontecer, tenho certeza. E aí, o submarino ele tem mecânico, ele tem pintor, e ele tem, olha lá quem que eu vou falar agora, primeiro sargento, exemplo fictício, primeiro sargento RG 60.800, João Roberto, eletricista de submarino. Tranquilo, Giovanni? Está me ouvindo bem? Perfeito, Major. 5/5. Giovanni, João Roberto, primeiro sargento, 60.000, eletricista de submarino. E aí ele está lá no grupamento marítimo fluvial da Pemerge, o piloto do submarino chega para ele: sargento João, pô, o ar-condicionado aí não está legal não está funcionando, e o João Roberto está lá
exclusivamente dedicado ao serviço lá de eletricidade e instrumentos de submarino. O detalhe é que o primeiro sargento 60.000, João Roberto, é o único eletricista de submarino da Polícia Militar. E aí, olha o que aconteceu. Mês de fevereiro chegou, e junto com fevereiro chegou o quê? Tem todo ano? Carnaval, BPB. E aí o João Roberto, pô, sou antigão, 60 milhões, eletricista de submarino, o P1 não vai fazer essa covardia comigo, não vai me escalar no extra no carnaval. E aí o P1 chama o João Roberto. Primeirão, infelizmente, não teve jeito, estou te escalando aqui no BPB, você vai apoiar o 12º Batalhão, lá naquele carnavalzinho suave, lá em Ponta Negra, lá, apoiando o pessoal do DPO de Maricá. Como é que você sabe que Ponta Negra é o pior carnaval de Maricá? Meu Deus. Sargento João Roberto, molezinha. Tu vai bancar o bloco lá em Ponta Negra? Sexta, domingo e terça. Do início ao término. 3 diazinhos, ó. Aquela experiência de canela. Todo policial militar sabe como é que funciona. E aí, quarta-feira de cinzas. Na quinta-feira de manhã, João Roberto chega lá no grupamento marítimo fluvial, se sentindo ultrajado, desprestigiado na sua antiguidade. E aí ele faz o quê com o P1? Comandante, não dá mais. Tenho aí um tempo averbado de Marinha do Brasil. Toma aí o meu requerimento. Estou indo para a reserva remunerada. E aí o que acontece com o submarino da Polícia Militar? Vai parar. Por quê? Porque não tem o profissional ali necessário para fazer o funcionamento do submarino. O submarino vai o quê? Igualzinho a viatura. O submarino vai baixar por falta de eletricista. E aí o comandante do grupamento marítimo fluvial, desesperado, manda uma guarnição lá na casa do João Roberto. João Roberto, volta, pelo amor de Deus, o comandante está chamando você. E aí, para essa convocação para o serviço ativo, está aí, ó, requisitos. Esse ato é do governador do estado, dessa convocação para o serviço ativo. O caráter dessa convocação ele é transitório, ou seja, ele não é permanente, é por período de tempo certo, determinado. Isso que é o caráter transitório. A aceitação para a convocação para voltar ao serviço ativo, ela é voluntária. O João Roberto volta se quiser. A conveniência dessa convocação não é a bel prazer do João Roberto, nem a bel prazer do comandante do grupamento marítimo fluvial. É conveniente para o serviço. O submarino está lá parado, está lá sem eletricista, e agora não tem outro. Voltando ao caráter transitório, a convocação dele deve se dar por um período de tempo até que a Polícia Militar possa repor essa mão de obra especializada. E aí eu coloquei lá, ó, ver artigo 19 do decreto 88.777/83. A convocação para o serviço ativo do policial militar da reserva remunerada deve ser no sentido de aproveitar esse conhecimento, essa mão de obra especializada. Não tem ninguém no serviço ativo capaz de prover o serviço de eletricidade de instrumentos de submarino. Está aí os requisitos da convocação. Ato do governador, caráter transitório, aceitação voluntária, conveniência para o serviço, e dá uma lida nesse artigo 19 aí do 88.777/83, porque vai cair na sua prova. Então, como é que viria? Lá ia publicar lá em Diário Oficial, decreto número 49.000 e tal. O governador do estado do Rio de Janeiro resolve, no uso de suas atribuições, convocar para o serviço ativo o primeiro sargento RG 60.800 João Roberto, vírgula, voluntariamente, está aí, ó, aceitação voluntária, vírgula, por um período de 4 anos,
Está aí, ó, o caráter transitório, vírgula, para exercer as funções de eletricista e instrumentos de submarino. Está aí a conveniência para o serviço, em virtude da sua mão de obra super especializada. Tranquilo? Vamos lá? Vamos em frente, está tudo bem? Giovanni, vou colocar 3 exercícios aqui para você fazer aí, vou te dar 1 minutinho aí para cada um. Tranquilo, goiabinha, só para a gente rever aquilo que a gente já falou. Exercício número 1. O acréscimo de autoridade e responsabilidade em sua carreira policial militar é decorrente. O acréscimo de autoridade e responsabilidade em sua carreira policial militar é decorrente da mudança do seu nível de. Responde aí para mim. Letra C, hierarquia. Exato. Tranquilo. Conseguiu captar? Na sua prova. Lá no final, quando a gente encerrar esse módulo aqui, eu vou dizer para você como é que você vai fazer lá no dia da prova. Tem algumas coisas aí que vão te ajudar. Safo aí, hierarquia. Autoridade e responsabilidade, eu falei lá que crescem conforme o grau hierárquico. Perfeito? Vamos em frente. Olha aí. A proteção constitucional confere à Polícia Militar o seguinte status. Vai lá. Letra A, instituição permanente. Perfeito. Instituição permanente. Falou em proteção constitucional, a Polícia Militar ela não pode ser alterada. Muita gente fala aí sobre unificação das polícias, criação de uma Polícia Nacional, círculo completo de polícia. Para mexer nisso aí tudo, para mexer com a Polícia Militar, tem que mexer na Constituição. Não tem jeito. Número 2, letra A, tranquilo, perfeito. Acabamos de falar, ó. A Lei 4, como é que eu falei que o examinador ia colocar? A Lei 443/81, você já sabe quem é a Lei 443/81, é o Estatuto. E é assim que o cara vai fazer no dia da prova. Ele não vai colocar ali goiabinha para você, de acordo com o Estatuto, de acordo com o Código Penal Militar, não. Ele vai usar a numérica, o numeral da lei para tentar te pegar, para tentar te dificultar em algum momento. 3. A Lei 443/81 prevê a convocação do policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, mediante o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais? Letra D, ato do governador. Vamos lá, letra A, caráter permanente? Não, o caráter é transitório. Letra B, aceitação é obrigatória? Não, a aceitação ela é voluntária. Letra C, o interesse é particular do convocado ou do... O interesse é particular do convocado? Não, o interesse é para a natureza do serviço. Letra D, você acertou, ato do governador. E é conveniente para o comandante? Não, é conveniente para a administração pública. Tranquilo? Beleza? Giovanni, tá tudo certo? Quer ir ao banheiro? Quer beber uma água? Não, tudo certo, tudo correto. Vamos lá. Aí, camarada, tá aí o nosso filé, o nosso bônus da aula de hoje. A diferença entre convocação para o serviço ativo, Lei 443/81, artigo 8º, e prestação de tarefa por tempo certo, que está lá na Lei 5271/08, combinada com a Portaria PEMERG número 954. Prestação de tarefa por tempo certo, Lei 5271/08 e Portaria PEMERG número 954, também são objetos da sua prova. Tranquilo? Primeiro passo, vamos falar um pouquinho da Lei 5271/08, que é a prestação de tarefa por tempo certo. Isso aqui é para você não confundir quem é prestador de tarefa por tempo certo com aquele camarada que é convocado para o serviço ativo. Lá na Lei 5271/08, se você quiser, anote aí, depois eu vou te enviar esse material.
O prestador de tarefa por tempo certo, ele se submete a uma comissão de avaliação e seleção. Aonde funciona a comissão de avaliação e seleção para aqueles policiais militares que desejam se candidatar à prestação de tarefa por tempo certo? DP/PEMERGE, Diretoria de Pessoal da PEMERGE. Não confundir com DPA, Diretoria de Pessoal da Ativa. Não é Diretoria de Pessoal da Ativa, é na DP/PEMERGE. O que é a DP/PEMERGE? É uma subseção da DGP que cuida basicamente dos funcionários civis da Polícia Militar. Lá na Comissão de Avaliação e Seleção, mediante convocação via edital, mediante chamamento, vai ser realizada ali uma seleção. Entendeu? O prestador de tarefa por tempo certo, ele essencialmente tem que ser empregado na atividade meio em virtude de sua notória especialização. Vamos dar um exemplo aqui. Policial militar aí do 12º Batalhão, conferente da unidade, o camarada que mexe no teu contra-cheque, o cara que implanta aquele desconto em folha, que implanta o triênio, implanta a pensão alimentícia, o conferente, o camarada ficou 20 anos ali exercendo somente aquela função ali de ficha financeira, de conferente. A partir do momento que esse camarada for para a reserva remunerada, ele possui a notória especialização, o notório saber nessa parte de tesouraria, de conferência. Então, ele pode se candidatar, sim, à função de conferente, mas na qualidade de prestador de tarefa por tempo certo. O que você tem que saber sobre tarefa por tempo certo? Primeira coisa, remuneração do tarefa por tempo certo. É prolabore, né, comando? É um adicional prolabore, corresponde a 30% dos vencimentos líquidos dele. E aí, o prestador de tarefa por tempo certo, ele faz jus a 1/3 de férias, mas é 1/3 desse prolabore. Não é 1/3 de tudo, não. 1/3 do prolabore, 1/3 de férias, afastamentos. Agora, esse prolabore, ele não será incorporado aos proventos dele como inativo. Qual é a principal vantagem em relação a você ser prestador de tarefa por tempo certo, em detrimento de ser convocado para o serviço ativo? Grana, dinheiro, remuneração. Vamos lá. Como é que funciona, como é que é o seu contra-cheque a partir do momento que você vai para a reserva remunerada? O que vai estar lá? Vamos lá. Soldo, gratificação de tempo de serviço, mais conhecido como triênio, gratificação de regime especial de trabalho, conhecido aí como GRET, soldo, triênio, GRET e a sua indenização de habilitação profissional, IHP. Então, esse é o seu contra-cheque de reserva remunerada. Soldo, GRET, IHP, triênio, tudo isso aí somado e acrescentado o adicional de inatividade correspondente a 25% desse somatório. Esse é o adicional de inatividade. Quando você vai para casa, você perde do seu contra-cheque o auxílio moradia e entra o adicional de inatividade. O detalhe desse adicional de inatividade, quer falar alguma coisa, Giovanni? Não, senhor, estou só anotando aqui algumas coisas. Beleza. Esse é o contra-cheque do reserva remunerada. Soldo, IHP, triênio, GRET, soma isso, adicional de inatividade 25%. Detalhe, só leva o adicional de inatividade no percentual de 25% quem completar os 30 anos de efetivo serviço. Se o camarada for para a reserva remunerada com menos de 30 anos de serviço, ele só leva 20%. E aí, como é que acontece na hora que o especialista é convocado para o serviço ativo?
O convocado para o serviço ativo, ele não faz jus à remuneração de inatividade. Ou seja, se ele for convocado para o serviço ativo, ele perde o adicional de inatividade e volta ao auxílio moradia. E é como se ele tivesse literalmente, de fato e de direito, em virtude até da idade do tempo de serviço, regressado para o serviço ativo. O convocado para o serviço ativo pode exercer a atividade fim, pode usar o fardamento. Esse é o convocado para o serviço ativo. A grande questão é essas questões pecuniárias aí, tá? Tranquilo? Vamos lá. Prestação de tarefa por tempo certo. Quem não pode ser o TTC lá na unidade, na PEMERG, quem não pode? Quem for convocado para o desempenho de cargo ou comissão na Polícia Militar. Se ele for nomeado em algum cargo da Polícia Militar, um exemplo, chefe do 190, coronel PM da reserva, ele não pode ser TTC, porque ele está lá exercendo, ele continua na reserva remunerada, porém nomeado no cargo em comissão de chefe do 190. Assessores técnicos, conferencistas, banco de talentos. Você não pode ser inscrito no banco de talentos se você estiver prestando tarefa por tempo certo. Policial militar da reserva, lá do batalhão de choque, do batalhão de ações com cães, do BOP, que ele quer se inscrever no banco de talentos para dar instrução lá no Cefap. Ele já sabe que ele não vai poder se candidatar ao TTC ou vice-versa. Portaria 954 PEMERG veda isso aí. Quem também não pode ser TTC? O reformado por decisão de conselho. Policial militar se envolveu em qualquer tipo de situação, foi submetido a conselho de disciplina. E aí a decisão do conselho de disciplina foi pela reforma, para que ele seja efetivamente reformado, não tem mais condições de permanecer no serviço ativo, porém deve ser reformado ali no seu posto, na sua graduação. O reformado por decisão de conselho de processo administrativo disciplinar não pode ser TTC. Quem mais não pode ser TTC? Reformado, inválido, incapacitado total para o serviço, para qualquer trabalho, cadeirante, não pode ser TTC. Mais um exemplo, quem também não pode ser TTC? Quem estiver respondendo judicialmente ou administrativamente, embora na reserva remunerada. Tem um detalhezinho aqui que fala do reformado. Portaria 954, PEMERG, no seu artigo 3º. A contratação do tarefa por tempo certo é preferencialmente para os que estão na reserva remunerada. O reformado, ele só vai ser contratado em detrimento daquele que é da reserva, se ele comprovar a sua incontestável e a sua evidente qualificação em qualquer área. Exemplo, o policial militar, ele tem 65 anos de idade. Ele foi reformado por idade, atingiu os 62, falei lá atrás, está no estatuto. Ele tem 65 anos de idade, mas ele é especialista em recarga de munição de fuzil. Você concorda comigo que é um saber assim muito raro, que não é qualquer um que tem esse tipo de especialização. Outro exemplo, o camarada, ele é reformado, mas ele é mecânico de aeronave, mecânico de motocicleta da Polícia Militar. Ele tem um saber específico, porém ele é reformado. Ele comprovando incontestavelmente a qualificação dele profissional, ele pode ser sim passar no processo seletivo para prestador de tarefa por tempo certo. Prazo para prestação de tarefa por tempo certo. Escreve aí, prazo inicial. São
3 anos. 3 anos. Pode ser que na sua prova venha uma questãozinha assim. O prazo inicial para a prestação de tarefa por tempo certo, será letra A, 1 ano, B, 2 anos, C, 3 anos. 3 anos é o prazo inicial. E a prorrogação? Esses 3 anos são prorrogáveis por mais 2 vezes de igual período, ou seja, prazo inicial mais 2 prorrogações de 3. Ou seja, a prestação de tarefa por tempo certo, ela pode se estender por até 9 anos. O grande detalhe do prestador de tarefa por tempo certo. Prestador de tarefa por tempo certo, ele permanece na situação de inativo. Prestador de tarefa por tempo certo, ele não usa fardamento. Prestador de tarefa por tempo certo não pode ser empregado na atividade fim. É concedido ao prestador de tarefa por tempo certo a utilização do rancho. Nas unidades, é claro que possuírem rancho. O camarada vai prestar tarefa por tempo certo numa unidade, exemplo, 38º Batalhão de Polícia Militar, município de Três Rios. 38º Batalhão ele é desarranchado, não possui rancho. Suponhamos que lá tem um conferente que seja um subtenente, tarefa por tempo certo. O subtenente vai ter que despender os próprios recursos para fazer a alimentação dele fora do batalhão, porque o batalhão não possui rancho. Tranquilo? Até aqui? O que conta? Quais os requisitos que contam na hora da seleção para prestador de tarefa por tempo certo? Experiência profissional e formação profissional, acadêmica e complementar. O que conta? Quais os requisitos que contam para a pontuação na hora da seleção para prestador de tarefa por tempo certo? Mais uma vez, experiência profissional, formação profissional, acadêmica e complementar. Ficha disciplinar, comportamento, nada disso é levado em consideração. O que conta é a formação. Não tem esse papo de ficha disciplinar para o candidato à prestação de tarefa por tempo certo. Tranquilo? Beleza? Mais algumas coisas aqui sobre o TTC. Ele não pode usar farda, não pode exercer outra atividade remunerada na Polícia Militar. Detalhe, o tarefa por tempo certo, ele não pode exercer a sua tarefa por tempo certo em órgão fora da Polícia Militar, mesmo que esse órgão seja de interesse. Vamos supor, um sargento da reserva remunerada, ele foi contratado para prestar tarefa por tempo certo no 12º Batalhão, e aí a Polícia Militar resolve emprestar esse tarefa por tempo certo para a Prefeitura Municipal de Niterói para exercer funções lá no Niterói presente. Não pode. TTC tem que exercer as suas funções na Polícia Militar. Beleza? Tranquilo? Voltando ao convocado para serviço ativo. Convocado para o serviço ativo é tudo diferente. Já mostrei ali o que o convocado para o serviço ativo ele perde no contra-cheque. É muito mais vantajoso voltar como prestador de tarefa. O convocado para o serviço ativo ele usa farda. Ele pode ser utilizado na atividade fim. E o detalhe, o convocado para o serviço ativo ele conta tempo de serviço e triênio. Tranquilo, Giovanni? Beleza? Tranquilo, Major. Inicialmente, quando eu li esse artigo 8, eu achava que esse também era TTC, né? Mas, na verdade, não é. Não. Totalmente diferente. Por que eu estou falando isso aí? Porque tem que mostrar a diferença. Cai estatuto na sua prova e cai a legislação que fala da prestação de tarefa por tempo certo. Lei 5271/08,
Portaria 954 PMERG. Então, pode ser que o examinador ele faça alguma brincadeira aí com essa diferença aí. Tranquilo? Beleza? Vamos voltar. Giovanni, alguma pergunta? Não, senhor. Pode prosseguir. Mas aí o slide eu falei as proibições, quem não pode ser TTC, os prazos, qual é o prazo, Giovanni, inicial para prestação de tarefa por tempo certo? 3 anos. Demorei que estava procurando o microfone aqui. 3 anos. Prorrogáveis por mais quantos períodos? Mais 2 vezes de 3 anos. Total 9. Total, beleza. A remuneração do prestador de tarefa por tempo certo. O prestador de tarefa por tempo certo é o policial militar da reserva remunerada, ou seja, é aquele camarada que ele foi para casa com soldo, grete, triênio, IHP e o adicional de inatividade. Ele não perde nada disso ao ser selecionado para prestar a tarefa por tempo certo, em detrimento do convocado para o serviço ativo. Quando o camarada ele é convocado para o serviço ativo, sai esse adicional de inatividade do contra-cheque dele, volta ao auxílio moradia. Tranquilo? Falei sobre a utilização do fardamento, do rancho. Vamos em frente. Ingresso na Polícia Militar. Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar ele se dá mediante inclusão, nomeação, matrícula. Qualquer outro termo como convocação, qualquer outro termo como incorporação, à luz do Estatuto, está incorreto. Vamos lá, vamos falar de cada um. O que é a inclusão no estado efetivo da corporação? O candidato ao concurso da Polícia Militar, seja Cefap, seja academia, ele passou em todas as etapas do concurso, foi lá no CRSP, entregou os seus documentos lá, título de eleitor, certificado de reservista, foto 3x4, e aí, a partir disso, ele é incluído no estado efetivo da corporação. E é atribuído a ele o RG, Registro Geral. Se você tiver curiosidade, dá um pulo lá no CRSP, que tem lá o grande livro de Moisés, lá, o livro do Registro Geral, lá, já amarelado pelo tempo. Você vai encontrar o seu RG lá em ordem cronológica, sem qualquer tipo de problema. Então, essa é a inclusão. O camarada passou em todas as fases do concurso para a Polícia Militar, está esperando ali a matrícula no órgão de formação, porém, ele já é incluído no estado efetivo da PEMERG. Quase que ao mesmo tempo é feita a nomeação no cargo de soldado da Polícia Militar através de diário oficial. Inclusão e nomeação se dão quase que no mesmo momento. A inclusão publica em BOPM, a nomeação no cargo de soldado policial militar é feita em diário oficial. Tranquilo? Beleza? Feito isto, o pretenso policial militar ele é apresentado através de ofício pelo CRSP ao Cefap ou à academia, lá no caso do CFO, é apresentado através de ofício. Vem lá bonitinho lá. Este chefe do CRSP apresenta-vos para fins de matrícula no curso de formação de soldados os seguintes policiais militares incluídos e nomeados no estado efetivo da corporação. Aí vem lá a relação, o nome e RG. E aí o Cefap recebeu o incluído e nomeado, o órgão de formação, Cefap ou academia, tem que providenciar o que é matrícula no curso de formação. Está matriculado no curso de formação, o entendimento majoritário é de que já tomou a posse no cargo, porque o cargo é de natureza militar, o nosso estatuto prevê isso. Falei lá no artigo 3º, a linha D. Beleza? Inclusão, nomeação, matrícula. Se aparecer lá na prova qualquer outro termo, incorporação, convocação, você já sabe que o ingresso na PM, de acordo com o artigo 10, é inclusão, nomeação,
Matrícula. Matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. Como é que é feita a matrícula nos estabelecimentos de ensino da polícia? Está aí no artigo 11. A Polícia Militar deve aferir os atributos daqueles seus candidatos que querem exercer as suas funções na Polícia Militar. Nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e intelectual, moral, idoneidade. Detalhe, é impeditivo para o exercício da função do serviço policial militar, da carreira policial militar, por indivíduos que tenham exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Vou dar um exemplo aqui. Joãozinho, antes de entrar para a Polícia Militar, ele era membro do MST, movimento aí dos sem teto, bandeira vermelha, invasor de propriedades rurais, perturbador da ordem pública lá no interior de São Paulo, resolveu fazer prova para a Polícia Militar. Só que antes de fazer a prova para a Polícia Militar, o Joãozinho aí do MST, ele foi enquadrado, foi autuado na Lei de Segurança Nacional por atividade nociva, perniciosa, perigosa à segurança nacional. Isso aí já é um fator, já é um motivo que impede ele do exercício da função. Tranquilo? Ingresso no quadro de oficiais. Artigo 11, parágrafos 1º e 2º. E aí, Giovanni, eu queria chamar a tua atenção para esse artigo 11 aqui, no sentido de que não desperdice esta oportunidade. Por quê? Eu não sei qual é a tua formação profissional ou acadêmica, mas transmita isso aí aos seus colegas, aí, aos seus companheiros, que a polícia está sofrendo uma mudança. E essa mudança já é prevista no Estatuto. Para os demais quadros de oficiais, exige-se nível superior. Óbvio, para o médico, para o dentista, para o psicólogo, assistente social, nutricionista. Para o CFO do QOPM, do quadro de oficiais combatentes, houve uma alteração recentíssima no ano de 2018, através dessa legislação aí, 7858, a exigência do nível superior em direito. Giovanni, não tenha a menor dúvida de que isso vai atingir em algum momento daqui para frente, até a próxima prova do QOA, vai atingir o quadro do QOA. Não tenha a menor dúvida disso. Então, afinco nos estudos, ainda dá tempo, o trabalho vai ser um pouquinho mais árduo, a prova é dia 6 de dezembro, mas trabalha que vai dar tudo certo. Então tá aí, para ingressar no quadro de oficiais da Polícia Militar tem que ter um nível superior, com diploma reconhecido em qualquer estabelecimento de ensino de nível superior federal ou estadual, e o CFO, que é o APM, agora a exigência do nível superior em direito. Quando eu falei dessa mutação, você que está aí me ouvindo e me assistindo, já percebeu essa mudança no seu próprio edital? Olha o sarrafo, o nível da sua prova, como é que vai ser agora? Direito administrativo, constitucional, gestão financeira, orçamentária. Particularmente, eu achei positivo no sentido da Polícia Militar sinalizar o que ela espera do futuro oficial QOA. Para fechar aqui esse nosso encontro dessa noite, hierarquia e disciplina, falei lá, hierarquia, mais uma vez para frisar, ordem, sequência da autoridade em diferentes níveis. Essa ordem, essa sequência, ela se faz por postos e graduações. O que é o posto? É o grau hierárquico do oficial, graduação, grau hierárquico das praças. Ao soldado, o cabo PM, podem ser chamados de graduados.
Se algum dia você pegar algum documento escrito por um soldado PM, ele escrever lá, este graduado participa aqui, ele está correto nas suas alegações. Dentro de cada posto e cada graduação, essa hierarquia se dá pela antiguidade. E aí eu queria bater um papo com você sobre antiguidade versus precedência. A antiguidade, ela é eterna. O 60 milhão, para todo sempre, ele será mais antigo que o 67 milhão. O 67 milhão, para todo sempre, será mais antigo que o 74 milhão. O 74 milhão, para todo sempre, será mais antigo que o 78 milhão. A precedência foi uma maneira que a administração militar, isso vem lá do Exército Brasileiro, lá no Regulamento de Continências, Honras e Sinais de Respeito. Você sabe o que é o R-Conte. É uma maneira do Exército... O Exército Brasileiro encontrou uma maneira, através do seu Regulamento de Continências, de arrumar isso daí. Ou seja, o militar da ativa no seu posto ou na sua graduação, ele tem precedência, o militar da ativa, ele tem precedência sobre o da reserva, para fins de honras, continências, sinais de respeito, lembrando, dentro do mesmo posto, da mesma graduação. O primeiro sargento da reserva, ele não é mais antigo e nem precede o subtenente da ativa ou da reserva. Isso é dentro de cada posto ou graduação. Disciplina. As frases que eu quero que você marque aí na sua mente. Rigorosa observância. Observar rigorosamente. E acatamento integral. Acatar o tempo todo as leis, normas, regulamentos. E tudo isso aí se traduz no perfeito cumprimento do dever. É aquele jargão que nós usamos da disciplina consciente. Tranquilo? Foi? Giovanni, meu amigo, até aqui alguma pergunta? Tranquilo, Major. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor o seguinte. Agora. Um exemplo, eu sou hoje aqui em Maricá, na 6ª Companhia do 12º. Você é o comandante do DPOI? Não, eu trabalho aqui no fórum, mas eu sou o subtenente mais antigo, sou o praça mais antigo aqui da 6ª Companhia. Sim. Eu entendi antes que precedência funcional, exemplo, o fiscal de dia de dessas alas é um primeiro sargento. Eu entendia que precedência funcional podia funcionar de qualquer graduação para outra. Ele tem precedência, ele tem prerrogativa de função, ele não tem precedência nem antiguidade sobre você. Certo, a gente acontece, isso aí acontece, a dinâmica do nosso efetivo aí é complicada. Eu, por exemplo, eu aluno oficial lá na academia, eu tirava serviço de praia, operação praia lá, PO mesmo, igual o aluno do CFSD, ou às vezes, por vezes acontecia de vir um subtenente do 31º Batalhão Recreio vir me supervisionar. Mas ali ele estava investido da função de supervisor de graduado, e naquele momento eu ainda não era oficial, eu era praça especial, aluno da academia. Ele tem prerrogativa da função. Ele não tem precedência nem antiguidade sobre você. O senhor era mais antigo, né? Eu era mais antigo, o meu grau hierárquico era o mais elevado que o do supervisor, mas ele estava na prerrogativa da função de supervisor de graduado. Ok. Tranquilo? Essa beleza? É a minha dúvida, que não tem nem muito a ver com a prova, mas era uma dúvida que eu tinha. Não, prerrogativa de função não tem a ver com antiguidade nem com precedência. Certo. Meu amigo, lá no dia da prova, para a gente finalizar o nosso encontro da noite de hoje, lá no dia da prova, primeira passada, salvo engano, são 100 questões, confere? Sim, senhor, 100 questões em 6 horas de prova. 100 questões em 6 horas. Então, dorme bem na véspera. Primeira coisa, sair de casa para ir fazer a prova já faz parte do processo seletivo. Por que eu te digo isso? Porque na última prova do CAIS eu tive um problema pessoal, porque eu exerci atividade como professor na folga
eu fui escalado como fiscal de prova. Então, eu tive que ir lá arguir a minha própria suspeição. E aí, o chefe do CRSP falou, pô, cara, vou te colocar no corredor, lá no térreo, mas não tem como eu te tirar da escala, não. Eu falei, não, beleza. E a hora que eu morava próximo ao UERJ, eu levei 20 minutos para chegar na UERJ, eu fui de viatura, eu levei 1 hora para entrar lá na UERJ. Tá? Sair de casa para fazer a prova já faz parte do processo. Chegou lá, meu amigo, sentou, botou o caderno de questões na mesa, não tem para onde correr. Mas o que eu quero de você? Primeira coisa, identificar o caderno de questões. A primeira leitura da sua prova, você vai conferir ali se realmente tem 100 questões ali. Entendeu? Se realmente tem 100 questões. Fez a primeira leitura ali, viu que tem as 100 questões, aí você vai para a segunda leitura. Na segunda leitura, o que você vai fazer? Você vai pegar um lápis e vai identificar questão por questão. Questão número 1. O inquérito policial militar possui o seguinte prazo. Aí você já, direito penal militar, vai escrever de lápis do lado. Questão número 2. São princípios da administração pública. Isso aqui é direito administrativo. Eu não sei se a prova vai vir misturada ou se ela vai vir em blocos de questões. Independente disso, identificou todas as 100 questões, aí na terceira passada, você vai vir realizando, vai marcar aquelas questões das matérias que você tem mais preferência. Tem gente que gosta mais de estatuto, tem gente que gosta mais de penal militar, tem gente que tem afinidade com o direito administrativo, vai fazer ali por ordem de afinidade. Tranquilo? Tranquilo, correto. Deixar as questões mais difíceis para... Deixar as questões mais difíceis para o final. Você não pode errar as fáceis, entendeu? Correto. Vai marcando ali por ordem de afinidade, porque são 6 horas, você vai estar curvado sobre aquela cadeira escolar, isso aí vai te cansar um pouquinho. Correto. Beleza? Beleza. Giovanni, meu amigo, obrigado pela sua presença, obrigado pela confiança. Eu que te agradeço, Major. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você divulgue aí esse meu trabalho aí no seio da tropa. Sim, vamos lá. Tem uns amigos que estão muito... E está muito... Não está confiante, né? Estão com medo. Eu sei, cara, o negócio é estudar, não tem para onde correr. A nossa cabeça é uma caixinha. Você vai indo botando informação, você tem que botar informação. No dia da prova, quanto mais informação você tiver... Giovanni, meu camarada, deixa eu te contar um segredo. Não vai passar na prova, o cara que vai passar na prova não é o cara que sabe mais, é o cara que treinou mais. E o que você vai buscar a partir de agora? Exercício, camarada. Exercitar, não tem para onde correr, não. É lógico que você vai buscar o referencial teórico, bibliográfico, mas exercitar. O trabalho vai ser um pouquinho mais árduo, porque faltam aí pouco mais de 45, 50 dias para a prova. Então, você vai ter que trabalhar por mais tempo, mais vezes por dia, mas dá tempo ainda, tá? O que eu estou fazendo? Eu leio um bloco de assunto, um exemplo, constitucional. Eu li lá sobre remédios constitucionais. Eu li esse bloco, remédios constitucionais, eu fiz uma... Eu estou pagando o que é concurso, eu fiz um bloco, eu li o bloco de remédios constitucionais, eu vou lá no que é concurso, faço 50, 60 questões. Perfeito. O cara que treinar mais é o cara que vai ter treinamento duro, combate fácil. Exato. E aí, pode falar. Quando eu erro a questão, normalmente eu escolho questões que têm comentários do professor. Eu errei, mesmo errando e acertando, eu leio os comentários. Que aí eu vou aprendendo em cima das questões que eu erro, que eu acerto. Então, estou estudando 2 vezes. Tranquilo, meu amigo. Olha só, uma grande dica aí, ó, YouTube, Direito Administrativo, Constitucional, Penal Militar. Talhos morais, estratégia, Alfacom, Gran Curso. Eu ainda vou fazendo o seguinte, eu pego as aulas desses professores e vou printando
e vou fazendo tipo um resumo. Vou pintando, imprimindo e fazendo um caderno de resumo. Giovanni, vai no seu método, no seu ritmo, na maneira que você se sentiu mais confortável. Não fica querendo criar uma fórmula a essa altura do campeonato, não. Não, Você não, está no caminho tranquilo. certo. Tranquilo. E vou convidar os amigos para assistir a aula do senhor, que Pô, eu eu agradeço. gostei muito e estou na próxima, se Deus quiser. Falou, querido. Então, eu vou encerrar nossa reunião de hoje Tá. e vou jogar aí no Instagram e depois joga lá no WhatsApp o teu e-mail para eu te mandar essa apresentação de slides, tá bom? Pois não, correto, correto, professor, correto, major. Fica com Deus aí, uma boa noite para o senhor. Meu amigo, bom serviço, Muito obrigado pela obrigado. confiança. Tá meu Eu que agradeço. WhatsApp aí, vou jogar lá meu e-mail também, bota teu endereço de e-mail. Estou à Senhor, sua disposição. Se Deus quiser, até a igualmente. próxima. E eu vou te dar uma boa notícia. Depois da prova, você vai ver meu nomezinho lá, se Deus quiser. Vou lá Ok? na aula inaugural do CFO, com certeza. Tamo junto. Vou perder essa oportunidade? Jamais. Faço a maior questão. Um Forte abraço. abraço, meu amigo. Fica Obrigado com por tudo, Deus. obrigado pela confiança. E eu que te agradeço. Um Fica abraço. com Deus, bom serviço. E eu também.